foi uma reunião que serviu para conhecer de uma forma mais aprofundada a situação nas escolas, a situação dos professores, uma situação que resulta de um conjunto de problemas que vêm de há muito tempo, mas que ganharam uma maior visibilidade e uma dimensão agravada fruto da pandemia e que são preocupantes e que, por serem preocupantes, devem preocupar o Presidente da República e devem ser tidos em conta na sua intervenção, naquele que é o exercício dos seus poderes. Ao longo dos anos houve uma clara desvalorização da condição social dos professores. Nós percebemos com esta pandemia, é talvez uma das lições que temos que retirar desta pandemia, a sua importância, a importância fundamental do trabalho que desenvolvem, a sua função social. Ficou claro para todos aqueles que sofreram direto ou indiretamente o efeito do encerramento das escolas durante o período de confinamento. Estou seguro que há hoje que as famílias que têm filhos em idade escolar valorizam de uma ou outra forma o papel dos professores, mas isso não tem, infelizmente, tradução desde há muitos anos naquele que é o seu estatuto material, o seu estatuto profissional, as suas condições de trabalho, os seus salários, os seus direitos. É uma profissão muito marcada pela precariedade, onde até muito tarde as pessoas sofrem a precariedade na pele, a incerteza, os baixos salários, os horários incompletos. É uma profissão envelhecida, fruto dessa desvalorização, a sua atratividade diminuiu. Hoje é com preocupação que constatamos que uma percentagem muito grande, mais de metade dos professores, tem mais de 50 anos, o que, dentro de não muito tempo, colocará sérios problemas ao país. E em causa está, em última instância, a escola pública, porque os professores são obreiros da escola pública, são destacados obreiros da escola pública, que é um elemento essencial ao regime democrático, essencial para assegurar o direito à educação, ao ensino, à cultura constitucionalmente consagrado, essenciais também ao desenvolvimento do país. Ora, isto são preocupações que não podem de maneira nenhuma estar ausentes da intervenção do Presidente da República. O Presidente da República faz um juramento no momento em que toma posse, o de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não é possível defender, cumprir e fazer cumprir preceitos constitucionais, como o princípio da igualdade, como o direito à educação, à cultura, ao ensino, como o direito ao desenvolvimento e uma visão soberana de desenvolvimento do país. Não é possível concretizar nada disso, defender, cumprir e fazer cumprir esses preceitos sem a escola pública e sem uma escola pública de qualidade. E, ao mesmo tempo, não poderemos ter uma escola pública de qualidade apta a cumprir as suas missões se não valorizarmos a condição de professor. Marcelo Rebelo de Sousa esqueceu a escola pública e os professores? Eu acho que este é um belíssimo exemplo de que os conhecidos afetos daquele que atualmente ocupa o cargo de Presidente da República foram muito mal distribuídos. É o exemplo de uma classe profissional para a qual claramente faltaram afetos ao longo destes anos, afetos numa dimensão simbólica, porque o que faltou, sobretudo, foi uma atenção à sua condição e uma resolução dos problemas que enfrenta, uma valorização da profissão de professor, um combate à enorme precariedade que ainda prevalece nesta profissão e uma valorização de carreiras e naturalmente, também de salários e estatuto remuneratório. Portanto, faltaram essa dimensão de afetos que permitisse até valorizar esta profissão, com que depois isso deve trazer a seguir uma valorização da condição e uma melhoria da atratividade da profissão de professor. Há situações muito complicadas, eu conheço bem, até fruto das funções que tenho em Lisboa como vereador, conheço bem a situação em Lisboa e das escolas de Lisboa e é inaceitável aquilo que vimos ainda durante este período em que chegamos ao Natal com imensos alunos sem professores em disciplinas muito, muito importantes e em variados níveis do ensino básico, por exemplo, a ausência praticamente até ao Natal de vários professores em várias escolas da cidade. Isto é inaceitável, é preocupante e deve ser trazido à atenção, à sensibilidade e à intervenção do Presidente da República. O Presidente João Ferreira colmataria esta falta de efeitos simbólica na educação e relativamente aos professores? Esta candidatura tem-se afirmado dando uma centralidade às questões do trabalho e dos trabalhadores.
Eles são, de facto, imprescindíveis e o período que estamos a viver demonstrou isso. São os trabalhadores que, nas suas várias áreas de atividade, mantêm o país a funcionar. Não haverá desenvolvimento do país se nós não valorizarmos o trabalho e os trabalhadores. Esse é um elemento central desta candidatura e seguramente que no exercício alternativo dos poderes do Presidente da República que esta candidatura propõe, encontrará um lugar central essa necessária valorização do trabalho, dos trabalhadores e também das funções sociais do Estado, onde se inclui a educação e a valorização do papel da escola pública. O Presidente da República não é governo, não lhe compete a ele diretamente encontrar as soluções para muitos dos problemas que hoje os professores enfrentam, mas deve usar os seus poderes. E, desde logo, a sua intervenção pública e a forma como ela influencia outros órgãos de soberania e a percepção pública dos problemas e do caminho para resolver os problemas, ele deve usar tudo isso, todo o peso das suas intervenções públicas, o exercício dos poderes que a Constituição lhe atribui, para defender essa necessária valorização do trabalho e dos trabalhadores, neste caso específico, esta valorização da condição social, da função social do professor. Houve uma degradação que é preocupante. Acho que, enquanto país, nos deve preocupar a todos esta degradação da função e da condição social do professor. E é um caminho que tem que ser revertido. E o Presidente da República tem que dar aqui um sinal na reversão deste caminho.